Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Temos em mãos um estudo importante publicado no New England Journal of Medicine, o ensaio FAME3. Exato. Um estudo muito falado. Sim, e ele mergulha numa questão central, não é? No tratamento da doença coronária quando afeta três artérias importantes do coração. Compara basicamente duas abordagens, a cirurgia de bypass, a KBG, Cirurgia clássica, sim. e a angioplastia com stents, a ICP, mas com uma particularidade, guiada pela medição da reserva de fluxo fracional, a FFR. Isso mesmo. É a FFR como guia. Historicamente, para esta doença mais complexa, a cirurgia de bypass, bem, parecia levar vantagem, certo? Sem dúvida. Era o padrão ouro, digamos. A grande pergunta do FAME3 é, será que a angioplastia atual, mais afinada com esta FFR e com os stents mais modernos, consegue finalmente igualar os resultados da cirurgia? Vamos lá tentar perceber isto. É questão de milhões, não é? Exato, então a cirurgia CABG era a referência, mas a angioplastia, ICP, evoluiu bastante, como disseste, com stents melhores e esta técnica FFR. O que é exatamente a FFR e por que é que ela é tão importante aqui? Olha, a FFR é uma ferramenta que usamos durante o cateterismo. Basicamente, usamos um fio muito fininho, especial, para medir a pressão do sangue antes e depois de uma obstrução numa artéria do coração. Uhum. Se essa medição, a FFR, for baixa, o valor de corte é 0,80 ou menos, isso quer dizer que aquela obstrução está mesmo a limitar o fluxo de sangue de forma importante. E aí justifica tratar. Exato, justifica tratar com o stent. Mas se a FFR for alta, acima de 0,80, significa que apesar de haver ali uma lesão, ela não está a causar uma restrição tão grande ao fluxo. E nesse caso? Nesse caso, talvez o tratamento só com medicamentos seja suficiente. Não se coloca stent naquela lesão específica. O que é fascinante, ou pelo menos relevante, é que muitos estudos antigos que compararam cirurgia e angioplastia não usaram esta FFR para decidir onde pôr os stents. Punham stents em todas as lesões que pareciam importantes no raio-x, digamos. Ah, ok. O FAME3 veio mesmo testar esta abordagem mais fisiológica da ICP, mais guiada. Percebo. E como é que foi desenhado o estudo FAME3, então? Foi um ensaio clínico grande, multicêntrico, internacional. Incluíram 1.500 pacientes. Todos tinham doença em 3 vasos coronários, mas, atenção, sem doença grave no tronco comum esquerdo, que é uma situação particular. Certo. E depois, aleatoriamente, metade foi para cirurgia de bypass, KBG, e outra metade para angioplastia, ICP, mas sempre guiada pela FFR e usando stents farmacológicos de segunda geração, com os otarolimos. Operação ser justa, não é? Sim, sim, eram bastante parecidos. A idade média andava pelos 65 anos, quase 30% tinham diabetes, e a complexidade das artérias, medida por um score chamado Syntax, era moderada, em média 26. Ok. E o que é que eles queriam mesmo descobrir? O objetivo principal? O objetivo principal, o chamado endpoint primário, era comparar a ocorrência ao fim de um ano de um conjunto de eventos adversos graves. Morte por qualquer causa, infarto do miocárdio, AVC, ou a necessidade de fazer um novo procedimento para desobstruir artérias, uma nova revascularização. Uhum. E o estudo foi desenhado para testar se a ICP guiada por FFR seria não inferior à cirurgia. Ou seja, queriam ver se a angioplastia não seria significativamente pior que a cirurgia, dentro de uma margem estatística que eles definiram à partida. E aqui chegamos ao ponto crucial. Conseguiram provar essa não inferioridade. A angioplastia foi tão boa quanto a cirurgia nesse aspecto? Bem, a resposta curta é não. O estudo concluiu que a ICP guiada por FFR não atingiu esse critério de não inferioridade em comparação com a KBG para aquele conjunto de eventos ao fim de um ano. Ah, e quais foram os números? A taxa de eventos foi de 10,6% no grupo da angioplastia contra 6,9% no grupo da cirurgia. Estatisticamente, a diferença foi suficiente para não poderem dizer que a ICP era não inferior. Ok, mas essa diferença foi em tudo? Morte, infarte, AVC, nova revascularização? Não, e esse é um ponto muito importante. Quando se analisa os componentes individualmente, morte, infarte, AVC ou mesmo o conjunto destes três mais graves, não houve diferenças estatisticamente significativas claras entre os grupos. Então o que puxou o resultado para cima na ICP? Foi principalmente a necessidade de uma nova revascularização. Foi mais frequente em quem fez angioplastia. 5,9% precisaram de um novo procedimento contra 3,9% no grupo da cirurgia. Percebo.
Portanto, menos duradouro o efeito da ICP, talvez. Pode-se interpretar assim, pelo menos a um ano, mas isto leva-nos a um equilíbrio interessante, quase um paradoxo, como referiste antes. Como assim? Porque, apesar da cirurgia ter tido esta menor taxa de eventos combinados a um ano, ela veio com um preço inicial mais alto. O grupo da cirurgia teve significativamente mais complicações logo a seguir ao procedimento. Ah, é? Que tipo de complicações? Mais hemorragias graves, usando uma escala chamada BARC, foi 3,8% contra 1,6% na ICP. Muito mais arritmias, como a fibrilação auricular, que é comum após cirurgia cardíaca, 14,1% contra 2,4%. Uau, grande diferença. Sim. E também mais problemas renais agudos, embora raros. E claro, a recuperação foi mais lenta. A média de internamento hospitalar foi de 11 dias na cirurgia contra apenas 3 dias na angioplastia. 11 dias contra 3? Exato. E mais rehospitalizações nos primeiros 30 dias também no grupo da cirurgia. Portanto, é uma troca, não é? Um resultado combinado melhor, a um ano para a cirurgia, mas com um pós-operatório mais complicado. Precisamente. E há um detalhe interessante sobre o FFR na prática do estudo, do grupo de angioplastia. Sim. Mediram a FFR na grande maioria das lesões que planeavam tratar, como era suposto. Mas em quase um quarto delas, 24%, o valor da FFR foi superior a 0,80. E então não trataram essas? Exatamente, seguiram um protocolo e não colocaram stent nessas lesões. Isto pode explicar porque é que, em média, usaram menos stents por doente, cerca de 3,7, do que noutros estudos mais antigos onde não se usava FFR. Faz sentido. Evitaram stents talvez desnecessários. Sim, mas a questão que fica é: será que não tratar essas lesões, mesmo com o FFR acima de 0,80, contribuiu para a maior necessidade de reintervenção mais tarde? É uma hipótese em aberto. É uma boa pergunta. E claro, como qualquer estudo, o FAME3 tem as suas limitações, imagino. Sem dúvida, os próprios autores apontam algumas. A principal é o seguimento de apenas um ano. Sabemos de outros estudos que os benefícios da cirurgia, especialmente na durabilidade, podem tornar-se mais evidentes com mais tempo. E vão seguir por mais tempo? Sim, estão a recolher dados de 3 e 5 anos, que serão muito importantes para ter a imagem completa. Que outras limitações? Bem, ainda não há análise de qualidade de vida ou de custo-efetividade. A FFR não foi usada para guiar a cirurgia, embora o benefício disso seja mais incerto. E outra coisa, o uso de técnicas de imagem dentro das artérias, como o IVUS ou OCT, durante a angioplastia foi baixo, só 12%. E isso poderia ter ajudado a ICP? Há quem defenda que sim, que poderia otimizar a colocação do stents e talvez melhorar os resultados. E, por fim, a população do estudo teve pouca representação de mulheres e de algumas minorias étnicas, o que sempre levanta a questão de quão generalizáveis são estes resultados para toda a gente. Ok, muitos pontos a considerar. Então, resumindo o que aprendemos com o FAME3 até agora, qual seria a mensagem principal? A mensagem principal do FAME3 com os dados de um ano é que para doentes com doença coronária complexa, em 3 vasos, a estratégia de angioplastia guiada por FFR, embora seja segura e tenha uma recuperação inicial francamente mais fácil, Sim. não demonstrou ser tão boa quanto a cirurgia de bypass no que toca a este conjunto de eventos combinados, principalmente por causa da maior necessidade de novos procedimentos de revascularização nesse primeiro ano. E qual é a reflexão final que isto nos deixa para a prática clínica, para a conversa com os doentes? Olha, acho que a reflexão é precisamente sobre como pesar estes prós e contras. Temos um procedimento, a cirurgia, KBG, que parece ter menos eventos combinados a um ano, mas que implicam um risco inicial maior, mais complicações periprocedimento e uma recuperação bem mais longa e difícil. Certo? E temos outro, a angioplastia com FFR, ICP, com uma recuperação muito mais rápida, menos complicações imediatas, mas com uma probabilidade maior de precisar de um ajuste ou um novo procedimento a médio prazo. Uhum. A decisão final terá obrigatoriamente que ser muito individualizada. Terá que passar por uma discussão muito aberta entre a equipa médica e o doente, explicando estes riscos e benefícios, percebendo as prioridades de cada pessoa. As preferências do doente também contam muito, imagino. Conto imenso. E claro, enquanto aguardamos os resultados a mais longo prazo do FAME3 e de outros estudos, para termos talvez uma resposta mais definitiva sobre qual a melhor estratégia a longo prazo para estes doentes. A história ainda não acabou. Exato. Uma decisão partilhada e informada enquanto a ciência continua a avançar. Muito interessante. Obrigada por esta análise tão clara. Obrigado eu.